Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, galera que está chegando aí. Como sempre, a gente espera uns minutinhos para dar tempo da galera conectar, terminar a última reunião. Quando a gente faz evento assim, durante o horário, né, do trabalho, tem esse desafio, deixar a galera terminar, buscar uma aguinha, pegar um café, ir no banheiro. Então, sempre tem uns minutinhos para a gente começar a transmitir o conteúdo. E aí, para quem já está aqui, primeiro, obrigado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar, bate-papo, encontro, happy hour virtual, né? Muito mais é um bate-papo aqui onde a gente vai trazer, não é uma palestra, não é uma aula, são informações, dados, métricas, conteúdos do nosso dia a dia. Provavelmente algum de nós, quem tiver do time Tuned aqui, estava numa reunião sobre algum desses temas agora há pouco, ou falando com um cliente. Então, o grande valor, galera, de estar aqui é você vai ter contato com uma informação real do mercado. É algo que está acontecendo agora, é algo que, sem nenhuma modéstia, a gente sabe que vai acontecer daqui a pouco. Então, para a gente ir, além de tudo, né, tem o lado do networking, conhecer as pessoas, de onde você vem. Então, vai colocando, por favor, no chat de onde você está falando, se está no Brasil, tá? A gente tem um cliente fora, tem profissionais que trabalham com a gente que estão fora. Então, seu nome, de onde você está falando, empresa, e se você quiser colocar um desafio seu nessa nossa área de mídia, dados, martech, atribuição, porque no final a gente abre uma janela de perguntas e respostas e se tiver a sua pergunta aqui, a gente tem grandes chances de você ter a sua pergunta respondida na hora, ali no ao vivo, né? Clichê, né? Fácil, mas quem sabe faz ao vivo. Então a gente vai te dar, às vezes, uma dúvida que você está aí, pô, que caminho eu sigo, vai receber aqui na hora. Beleza? Então, mais uns minutinhos aí, 2, 3 minutinhos para conectar o pessoal, tomar um café, pegar uma aguinha e a gente vai começar. Galera, só me dá um positivo assim, estão me vendo, ouvindo bem, legal? Boa. Valeu, Bruno, obrigado. Valeu, pessoal. Então, bem rapidinho, a gente já vai começar, né? Como eu disse, galera, a oportunidade hoje aqui é de você ver dados reais, são campanhas, merchans, inserções que estão rolando agora, está acontecendo, não é assim, a gente fez um estudo faz 3 meses e agora está trazendo finalmente aqui para você, não, é tudo real, atual e lotado de insights aqui que o nosso time preparou, beleza? Então, o que está acontecendo hoje no mercado, galera? Um problema invisível, né? Que nesse território das mídias diferentes, né? Mídia de performance ou digital, mídia off, né? Como a gente é acostumado a chamar. Então é assim, tipicamente isso é uma herança, podemos dizer, né? Do universo da performance. O que acontece de verdade com o meu lead, usuário, cliente, quando ele consome o meu conteúdo, quando ele interage, quando ele é impactado com o meu conteúdo, né? Então, o que a gente vê muito é assim, métricas de entrega, né? Então teve o CTR foi tanto, ou eu tive tanto de taxa de conversão, mas quantos, qual foi o impacto, qual foi o alcance, quantos leads, mas e aí? E o que acontece imediatamente na hora que no mercado, quando a gente fala em B2B especialmente, né? Todo mundo hoje fala em duas coisas, né? IA, eu vou tomar decisões baseado em dados de intenção. Mas como é que eu capturo intenção? Como é que a gente faz essa relação, né? O criativo com o canal, com o horário, com o alcance, com o impacto, com a mídia? Como que aquilo está, de fato, empurrando
o meu funil, né? Mexendo o ponteiro, como a gente fala no dia a dia, e como é que eu faço essa atribuição? Como é que eu sei, naquele mix de tanta coisa que eu estou colocando dinheiro, qual é o dinheiro que está funcionando, qual é o dinheiro que não está funcionando, né? Tem uma frase comum no nosso mercado aí, de um cara chamado John Wanamaker, né? O cara que inventou as lojas de departamento nos Estados Unidos. Ele fala, metade da minha verba de publicidade funciona e metade não. O problema é que eu não sei qual é qual. Né? Então, hoje a gente traz um pouco de clareza sobre esse momento, né? A gente vai te mostrar algumas possibilidades e alguns casos reais de que dá para medir intenção mesmo, real, né? Então, para trazer essa informação relevante, atual e, acima de tudo, real, eu convido agora para assumir aqui o comando meu amigo, grande parceiro, Ricardo Monteiro, é um ícone no nosso mercado, já esteve muitos anos na trincheira como CMO, ele tinha, na época de CMO, ele foi um dos primeiros no Brasil a levantar essa bandeira, né, de otimizar, metrificar, não é simplesmente gastar e ver o que acontece, ou, como é que é, Ricardo? A mídia da fé, né? Com certeza. Não tem como hoje você colocar o dinheiro primeiro para depois ver o que acontece. Se você já não tiver uma ideia do que vai te entregar, você não tem como começar. Porque Exato. todo mundo está olhando curto prazo. Eu acho que os últimos 10, 15 anos de online fizeram isso de uma maneira até automática. Né? Então a gente se acostumou a otimizar todas as campanhas. E, bom, já entrei, já respondendo aqui, mas... Aí. Esse é o espírito, é um bate-papo. Inclusive, galera, fiquem à vontade, tá? Quem tiver uma dúvida durante a apresentação, conectou com algo que você está vivendo nesse momento, um desafio teu, de um cliente teu, levanta a mão, coloca a tua dúvida no chat e a gente vai fazer o possível para responder todo mundo. Quem a gente não conseguir responder agora, a gente volta contigo depois e te dá. Ninguém vai ficar sem resposta, tá? Então, Ricardo, puxando aqui dessa minha introdução básica, né? O que você diz para a gente sobre, podemos dizer, né, que é o jeito antigo de medir quando não media, né? Você fala uma coisa que eu gosto muito, que a TUNED é o GA do que antes se acreditava que não dava para medir, né? É isso aí. Então, vamos lá. Eu acho que é uma obviedade, todo mundo faz campanha online, tá? Tá todo mundo no online. Então, até faço aqui uma pergunta. Né? Quem, de todo mundo que está aqui, faria sua campanha online sem ter ela no GA4 ou qualquer outra ferramenta que estivesse gerenciando a campanha? Eu mesmo vou responder que ninguém. Não tem como. Não tem como você fazer uma campanha online sem você ter um Adobe, ou GA4, ou qualquer outro algoritmo olhando o Smart Bid, seja lá o que for. Bom ponto. Então, a gente sabe disso, tá? Porque no online, embora a gente saiba o número de impressões que a gente comprou, ninguém quer saber só do número de impressões. Tá? O número de impressões é o que você tem lá no topo do funil, mas não interessa muito. Se você chegar em gente que não tem o menor interesse pelo teu produto, o que vai acontecer? Você não vai converter nada. Então, as métricas são completamente diferentes, elas são métricas de conversão. Sim. E a gente se acostuma com isso. Então, o que a gente viu no mercado? Né? Que os profissionais que nasceram no ambiente on e que aprenderam a otimizar a campanha, aprenderam a entregar resultado com essas campanhas, começaram a ter problema de verdade, vai de uns 3 anos para cá, talvez um pouquinho mais do que isso, no pós-Covid ali. Por quê? Porque no Covid, especialmente, todo mundo que não estava foi para o online. Ou seja, quem faltava por qualquer razão que seja, acabou no online. Então, se está todo mundo online, o que aconteceu? Aumentou a demanda. Se aumentou a demanda e a disputa por palavras-chave, por campanhas, etc. e tal, o custo de conversão aumentou, porque é todo mundo brigando pelas mesmas pessoas. O número de pessoas não aumentou significantemente nos últimos 3 anos. Então, o que a gente viu? Que o custo de conversão online, ele subiu, dependendo da categoria, de 3 a 5 vezes nos últimos 3 anos.
tá? Ou seja, está de 300% a 500% mais caro para você converter online. Então, não é que não funciona, é que tem mais gente disputando a mesma coisa, ficou mais caro. Tá? Continua funcionando lindamente. Então, você tem o Retail Media agora, que te permite algumas coisas a mais. Então, tem uma porção de coisas. Tá? Mas, o que a gente vê se ficou mais caro converter, mas a grana não aumentou 300% ou 500%, então, qualquer um como mídia, como CMO, como marketing, vai ter que fazer alguma coisa diferente. Sim. E uma das coisas diferentes são os meios tradicionais. Tá? Porque se a gente começou no ON, agora a gente vai ter que voltar para o tal do outro meio, onde a gente também consegue impactar ainda pessoas. Tem uma coisa que eu não divulgo muito, mas 7 estados do Brasil somados hoje representam 0,5% do uso de online no país. 7 estados. Tá? Então, você imagina que tem 7 estados onde o online é próximo a zero. Tá? Ele é muito pequenininho, vai ter algumas coisinhas na capital e acabou. Vai falar, não, mas o telefone pré-pago está em todo lugar. Sim, o telefone pré-pago está bastante espalhado. Mas ele não tem banda. Ele não tem banda para quê? Ele não tem banda para vídeo. Tá? Então, vídeo custa caro. Você precisa estar no Wi-Fi, você precisa ter um pré-pago, você precisa ter alguma coisa que te dê um pouquinho mais de gás ali para poder virar vídeo. Então, por que eu estou falando do vídeo? Aí é uma outra história bem mais complexa que eu vou resumir. Hoje, só 24% da população brasileira consegue interpretar texto. Ou seja, as pessoas não sabem ler. Tá? Então, a gente põe lá um banner, põe lá... Cara, não funciona, não dá. Dá aqui em São Paulo, capital, dá ali no Rio de Janeiro, no centro, dá em Brasília, dá em BH, mas cara, não dá no Brasil inteiro. Tá? Nós estamos num Éden aqui completamente diferente. Né? A gente tem muito mais gente ao nosso redor que teve a oportunidade de ter uma boa educação e que sabe interpretar texto, sabe ler. A maioria não. Tá? Então, se as pessoas não sabem ler, como é que você consegue passar uma informação para elas? Áudio e vídeo. Tá? O vídeo é melhor, porque a imagem mais o som, eles são muito mais fáceis de você explicar alguma coisa do que só o som. Tá? Claro. Então, sim, o áudio funciona, mas o vídeo é melhor. Então, a Nielsen até soltou no ano passado, no estudo de marketing deles, quais eram os índices de conversão por meio. E você tinha a televisão, aquela tradicional, aquela velha, lá em cima como mais eficiente, né? 2 vezes mais do que o resto. Tá? Depois vinha o quê? O vídeo online. Tá? Então, o vídeo vem primeiro, independente do meio, porque ele é mais fácil de transferir uma informação para as pessoas. Só que se eu sei que é caro eu fazer o vídeo online e ficou o online inteiro mais caro, então aí eu vou lá para a televisão. Mas aí eu estou acostumado a fazer minha campanha, que eu tenho todos os índices de conversão que eu quero, eu sei tudo que está funcionando, o criativo que vai bem, o criativo que vai mal, quais os sites que eu vou permitir ou que eu não vou permitir, até onde vai uma campanha do Google, da Meta e assim por diante. E eu sei o que está acontecendo naquela campanha e como é que eu estou convertendo. Mas eu vou para a televisão, como é que eu compro a televisão? E olha, não está limitado a TV, então, tem uma televisão conectada. Boa, TV conectada é super moderna. A televisão conectada, como ela é conectada, ela é online. Legal, né? O que você compra? Impressões. Opa! Aí você vai no Deezer e no Spotify. O que você compra? Impressões. Opa! E aí você vai ver que a maioria das grandes novidades você também compra como impressões. E, cara, como é que você vai chegar no CFO e você vai dizer, olha, eu vou fazer um baita investimento nessa campanha e eu vou, então, eu preciso de tanta grana e eu vou gerar tantas impressões. Qual vai ser a primeira pergunta que você vai receber de volta? E quanto é que você vai vender a mais? Claro. No online você tem um proxy, no online você diz, olha, mais ou menos isso aqui. Sim. Mas na televisão, no rádio, na TV conectada e um monte de outras coisas, você não tem isso. A TV Casé, pô, cara, incrível. Quanto você vai vender mais? Ops, não sei. Então, eu acho que um dos grandes pontos que a gente tem que mencionar aqui
é possível, sim, a gente medir os outros meios mais ou menos do mesmo jeito que se mede online. Então, o que você falou? O que é TUNED? TUNED é o GA4 dos outros meios que não são medidos. Agora, o que não dá para fazer? O que não dá para fazer é comprar um meio por alcance e frequência sem saber se vai dar resultado, comprando só por afinidade, talvez, que é a única coisa que você tem hoje de pesquisa normal que você vai pegar na agência. Então, você tem um plano que tem alcance e frequência, onde você procurou, talvez, programas, canais, sejam eles de rádio e televisão, que tem afinidade com o seu target. Sim. Mas qual é o conceito da afinidade? É gente que diz que assistiu, ouviu alguma coisa. Então, como é que funciona a pesquisa hoje? É uma pena, né? Mas o brasileiro é um sujeito danado. Então, você vai lá, entrega um tablet na casa do sujeito e o cara tem que ficar preenchendo todo dia o que ele fez ao longo do dia por 3 meses. É assim que funciona. Então, é uma série de perguntas, tal, você vai lá e responde. Então, olha, eu fiz isso, vi aquilo, tal. Brasileiro preguiçoso e com educação escolar baixa, depois de uma semana, ele dá aquela preguiçada e ele vai responder o quê? Aquilo que você gostaria de ouvir, não aquilo que ele faz. É a mesma coisa que eu perguntar para todo mundo que está aqui. Pessoal, vocês gostariam de ganhar um carro novo? Olha, tem 2 opções. Vocês podem escolher um Audi ou um Golf, tá? Da Volkswagen. Então, qual que vocês vão escolher? Cara, todo mundo vai dizer que vai querer o Audi. Tá? Eles são a mesma mecânica? São, a base é a mesma. Mas a maneira como o Audi construiu a sua marca, ela faz a gente se sentir melhor num Audi do que no Volkswagen. Então, se você tiver a opção, entre um, você vai responder um. É a mesma coisa que eu perguntar, vocês assistem o Jornal Nacional ou o programa do Ratinho? Mesmo que vocês nem assistam televisão, a resposta ela vai vir, eu assisto o Jornal Nacional. Claro. Porque você vai parecer talvez melhor aos olhos das pessoas, mesmo que você goste do outro. Tá? Então, é uma coisa do brasileiro. Tá? Então, pesquisa com o brasileiro, tá? E isso também é semelhante até em análise de brand lift, tá? Com perguntas. Cara, é uma loucura, tá? Porque as pessoas não respondem o que elas realmente fazem. Elas tentam responder o que você gostaria de ouvir para elas se sentirem bem e parecer que está mais legal a resposta. Então, manda aí. Esse. E aí, eu te pergunto, antes da gente ir para a parte que acho que o pessoal está bem interessado aí dos casos, né? Olhar dados reais, tem 2 aspectos que aparecem muito no nosso dia a dia, né? O primeiro é quando o pessoal pergunta, por exemplo, mas no que a TUNED é diferente, por exemplo, de um Ibope Monitor, da Kantar, que eu consigo olhar esse tipo de dado que você falou agora, né? Baseado em pesquisa e tudo mais. E um outro ponto que tem a ver mais com um aspecto que é bem estrutural assim do mercado, que é o que durante um tempo era uma briga, até uma guerra, né? Que parecia ser o offline com o online, que era o branding e performance. Então, se investe muito para performance, porque dá para medir, eu consigo responder para o CFO, né? E o meu investimento em topo de funil, brand awareness, tudo mais, ficava sempre em segundo plano, até por essa miopia, podemos chamar, né? De que não dá para medir, então é menos relevante. Ela é bem isso que você falou, miopia, né? Mas vamos lá. Então, eu acho que cada uma das ferramentas que tem no mercado, ela tem um propósito. Então, o propósito da Kantar Ibope, ele é um propósito de mostrar alcance, de mostrar investimento. O propósito de uma empresa como uma Spot é cheque. Então, cada uma tem o seu propósito. O propósito de TUNED é medir. Tá? Então, para medir, você tem que ter um monte de coisa diferente. Então, o primeiro tem que ser em tempo real. Não dá para você medir daqui a um mês. Não dá para você ver quanto que foi investido daqui a 45 dias. Já foi. Né? Não dá tempo de você reagir a nada, porque já aconteceu, já acabou. Então, a gente faz todas essas coisas em tempo real, porque a gente precisa otimizar as campanhas e ver o que está acontecendo quando elas estão acontecendo. Tá? Então, assim, é outro objetivo. O nosso objetivo é um objetivo de mensuração e otimização. Tá? E, claro, você vai ter o subproduto, que dá para fazer o cheque, claro, eu sei que foi para o ar, então dá para fazer o cheque. Dá para ver o investimento, claro, eu sei que foi para o ar, de todas as marcas, todas as categorias, dá para fazer também a parte do investimento, share of voice, share of spend,
e assim por diante. Então, isso é natural. Tá? Mas se você faz uma campanha baseada em alcance e frequência, e você não sabe o que ela te entregou, então, olha a loucura que a gente vê o mercado todo na moda do Market Mix Modeling. Muita gente olhando o MMM, tentando baratear MMM, tentando fazer com inteligência artificial uma porção de coisas. Legal, claro que sim, MMM pode ser uma bela ferramenta. Mas olha o que a gente vê que está acontecendo. Você usa modelos de atribuição no online, otimiza toda a tua campanha online está nota 10. Aí você vai, uma parte da tua grana você coloca no out of home, uma parte da tua grana você coloca na televisão, de repente você usou, sei lá, o rádio, ou usou a TV Casé, tá? Mas você não tem ideia quanto aquilo te deu. Tá? E você está lá fazendo, você está colocando. Aí você pega um MMM e vai medir quanto que cada um deu. E o MMM vai te dizer, nas condições que você comprou, a TV te dá tanto, o online te dá tanto. Só que a condição do online é, eu estou fazendo muito bem sempre. Uhum. E a condição do resto é, eu não sei se eu estou fazendo bem ou mal. Eu não sei quanto resultado eu estou entregando disso. Tá? Então, se você está performando mal, tá? Você está matando o meio quando você faz uma análise de MMM. Sem dúvida. Tá? Então, essa é a loucura que a gente tem no mercado hoje. O pessoal querer fazer MMM sem saber se o que você fez de campanha está bem otimizado. Tá? Então, acho que daí eu volto naquela tua pergunta, vamos fazer construção de marca ou vamos fazer conversão? Isso. Os dois, não tem como você fazer um só. Todo mundo está pressionado, né? Não é inimigo. Todo mundo está pressionado igual para entregar resultado agora, não dá para você escapar disso. Tá? Então, ok, vamos entregar o resultado agora. Mas se você só entregar o resultado agora, um pouco mais ali para frente, você não construiu marca, alguém vem e constrói alguma melhor que você vai perder. Mas aí, para você conseguir recuperar o teu custo de conversão, ele vai duplicar, triplicar, quintuplicar, e você não alcança mais. Esse é o problema que eu estou vendo hoje. Tá? Ricardo, então, desculpa se eu te interrompo, um ponto importante que também a gente vê bastante no dia a dia, né? Da tua experiência, é possível combinar esses dois mundos por exemplo, numa análise única? Esse é o sonho de muita gente, né? De pessoal de dados de BI, de Martech. Tipo, eu tenho os meus dados, sei lá, de conversão online de um GA, e como é que eu posso olhar? Porque a marca é uma só, né? Os meus dados, por exemplo, de TV aberta. Pode. Tem duas coisas que você pode fazer. A primeira é você medir o engajamento da marca ao longo do tempo. O brand lift, mas de uma forma um pouquinho diferente. Uhum. Que é você entender se a marca está melhorando ou piorando o seu engajamento versus os concorrentes dela. A gente chama de share of search. Essa é uma forma. E a outra forma é o MMM. Sim. Mas, de novo, o MMM, você só vai conseguir tirar resultados corretos se você tiver certeza que aquilo que você fez da tua campanha, ele está otimizado. Tá? E ele não é otimizado por alcance, não é otimizado por CPM. Isso é uma loucura. Né? Porque aí, vou otimizar por CPM. Então, olha, eu vou aumentar a inserção nos canais mais baratos, e eu vou ter um volume de impactos gigante no CPM lá embaixo. Só que, de repente, eu posso não estar impactando as pessoas certas, e eu posso não estar convertendo muito bem a partir daí, mesmo que tenha um custo por impacto baixo. Então, não funciona. Então, você tem que ter, para o MMM, você tem que ter otimizado tudo antes. Quando a gente olha o engajamento de marca ao longo do tempo versus as outras, você está olhando do resultado de tudo aquilo que você fez, como é que a marca está indo, bem ou mal. E quando você olha a marca comparada com os concorrentes dela naquele mercado, aí você sabe quem vai ganhar e quem vai perder market share ali na frente. Tá? Porque a correlação de você olhar engajamento de marca versus os seus concorrentes, ela é de 83% a 98% do market share futuro. É muito grande. Então, se você pisar na bola no engajamento, você perdeu. Então, mesmo, vamos botar uma mídia, só o pessoal não achar que estou falando só de uma coisa, mas, sei lá, vou pegar retail media. Tá. Então, olha, legal, vou botar uma grande retail media. E um monte de gente está olhando isso como uma oportunidade, ainda mais CPG, tá? Vamos fazer isso aqui, tudo bem que a gente está olhando aqui, conversou hoje, vamos mostrar um pouquinho de dados de setor financeiro, de mercado de apostas, mas só para tirar um pouquinho aqui, para vocês entenderem como é que funciona. Então, legal, vou investir lá no retail media. Tá? Então, eu vou botar uma grana, o que eu vou fazer?
vou botar o comercial para vender aqui o meu produto. Uhum. Cara, imagina que a pessoa está lá no meio do caminho de compra dela, né? Porque ela já passou um pouco do resto do funil, ela está ali no meio, mas de repente você pode estar pegando essa pessoa na compra de um outro tipo de produto, no interesse de uma outra coisa, ou mesmo que seja no interesse da tua. Como é que você vai aparecer? É na construção de marca, não é na venda. Você vai ter que chegar lá e dizer, olha, eu vi que você está interessado nesse tipo de coisa, olha os diferenciais que a gente tem nesse tipo de produto para você levar a gente em consideração. Cara, não é, olha, eu tenho esse produto, eu vou te cobrar 10% a menos. Cara, loucura. Porque aí você talvez consiga alguma coisinha, alguns naquele momento. Uhum. Mas se a pessoa não entender qual é o diferencial que a marca tem, por que pode ser melhor, como é que usa aquilo, você vai perder essa pessoa ali na frente. Acabou, não volta mais, é difícil, custa muito caro. Custa muito caro, né? Esse é um ponto importante. Então, independente do meio que você usou, né, você tem que usar bem aqueles meios todos. E hoje, a maioria de nós só consegue fazer bem o online, porque todo mundo já sabe fazer o online bem. Né? Claro. Então, a chave é como é que a gente faz o resto bem. Aqui eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso com a televisão aberta, televisão paga, para uma TV conectada, para um casé, para rádio e assim por diante, várias coisas. Tá? Não dá para fazer isso para o out of home, tá? Infelizmente não, né? Até porque aqui no Brasil, né? Pô, eu estou andando no meio da rua, eu vi alguma coisa legal ali no out of home, eu não vou tirar o meu celular do bolso para dar um Google para ver o que é, porque eu posso ser assaltado. Claro. Se eu estiver dirigindo, eu não posso. Tá? Então, o out of home não dá para medir assim no curto prazo, mas o resto todo a gente dá. A gente dá um jeito. Ótimo. Então, você acha que tocou no ponto aí, que é o momento alto do show, né? Que está todo mundo esperando, apesar do... Tem muito ouro aí no que você trouxe até agora. A gente vai... Depois, inclusive, pessoal, o webinar está sendo gravado. Para quem estiver assistindo depois, durante a gravação, e tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca para a gente, que mesmo depois a gente vai fazer o possível para responder todo mundo. Então, vamos, Ricardo, trazer um pouco de dados reais aí para a gente... Vamos começar com o quê? Bets? O que você acha? Podemos começar com bets. Eu acho que a ideia é mostrar uma coisa que talvez a maioria não tenha visto ainda, que é como é que é essa coisa da gente mostrar uma marca versus os concorrentes dela, se ela está subindo ou não, a projeção do market share. E uma outra parte que é extremamente importante, mas a maioria de nós não sabe ou não tem como medir, né? E que a gente também criou um formato, que é entender, será que o meu criativo é bom? Será que ele dá engajamento? Será que ele faz funcionar as coisas? Como é que ele se compara com os criativos da concorrência? Então, nós vamos mostrar uma coisa que é real. Os dados aqui são todos reais. E vamos lá, então, posso tirar a tua apresentação e botar aqui? Com certeza, eu estou liberando a tela aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar a minha tela e aí você me conta se está dando para ver ou não. Vamos lá. Então, a gente falou de bets. Tá? Normalmente, o que a gente vê? Eu vou colocar aqui primeiro, quais são as coisas que normalmente a gente tem? Tá, então, bets, elas investem massivamente em televisão, em rádio, acho que é natural isso. Tem os jogos todos, então tudo aquilo que está relacionado a esportes também está aqui com patrocínios e assim por diante. Então, é claro que não só com uma plataforma que é a Intuned, mas com outra plataforma como uma do Ibope, você consegue ver quem está investindo aonde, não em tempo real, que nem nós, mas você consegue ver. Então, share of spend, você vai ter, todo mundo está acostumado a ver share of spend. Então, o que a gente vê? Por exemplo, olha, o maior share of spend é de Bet MVM, depois Bet Nacional, depois Betano, em grana. A outra coisa que a gente costuma ver é share of voice. Mas share of voice, ele está em TRPs, ele está em número de inserções que você fez. Então, lembra, por exemplo, que BetMGM é quem mais investe, mas olha, é o terceiro aqui em share of voice. Bet Nacional, segundo, está em segundo aqui. Tá? E Betano era, acho que, o terceiro no investimento, mas está aqui em primeiro lugar em share of voice. Então, essas coisas mostram que quanto eu investi, quanto que eu estou aparecendo. Tá? E a gente se acostumou com isso. Mas qual que é o problema? Eu posso aparecer pra caramba, mas ou no lugar errado ou para as pessoas erradas. Tá? E se as pessoas não reagirem, não adianta fazer isso. Tá? Então, acho que eu posso contar uma... a resposta do CFO, né?
Isso, eu posso contar rapidamente uma história. Um cliente nosso, que eu não vou dizer quem é, há um tempo atrás, um cliente que usava muito Rede Globo e tal, e fez uma campanha, que era uma campanha que ele tinha uma taxinha mensal, e você comprava um serviço, que era um serviço de telefonia, você podia ligar para esse número, e uma pessoa ia te ajudar a comprar um ingresso de cinema, a procurar uma viagem. Então, claro, é quase como se fosse uma secretária. Quem é que tem grana para pagar por esse tipo de produto? É classe A, vamos ser honestos, né? Você vai gastar, botar uma grana para alguém que te ajuda, com quase uma secretária compartilhada, então você está com poder aquisitivo bastante alto, você é classe A, você pode fazer isso. Então, o que aconteceu com essa campanha? Cara, as campanhas desse cliente sempre vão super bem lá na Globo, e vão bem na Record, e vão bem em alguns outros canais, mas essa campanha foi uma desgraça nesses canais mais normais que a gente usa, está acostumado a ver. Aonde a campanha foi bem? Foi bem na CNN, cujo índice de audiência lá no Ibope é zero, é traço. Tá? Então, não tem nada a ver conversão com audiência, não existe correlação. Quando você quer, eu gostaria de ver o lift por pessoas impactadas, dá para fazer? Dá. Essa correlação é constante? Não é. Você pode estar impactando um monte de gente que não se interessa pelo teu negócio e se interessa por outros. Então, o programa pode ir mal para uma categoria e super bem numa outra. Tá? Não tem nada errado com o programa em si, mas com as escolhas que a gente faz para a nossa marca. Tá? Então, quando eu olho share of voice, share of spend, a gente faz igual todo mundo, tá? Mas você não sabe se aquilo te entregou uma coisa realmente efetiva ou não. Tá? Como é que você sabe isso? Quando você vai olhar como é que está o teu engajamento versus do teu concorrente. Então, olha, Betano é que tem o melhor engajamento com uma tendência de crescer. Tá? Depois a gente pode olhar, sei lá, por exemplo, Bet365, está aqui bastante estável ao longo do ano inteiro, que já é difícil, hein? Quem é que está crescendo? Está crescendo, por exemplo, aqui Superbet. Tá? Então, Superbet do começo do ano para cá é o único cara que está crescendo continuamente. Tá? Então, quando a gente olha esse tipo de coisa, a gente consegue hoje projetar para onde vai market share. Então, a correlação entre o share de buscas, né, por uma marca, que é o engajamento da marca, e, lembrando, busca por uma marca não é apenas o nome da marca, são as coisas que estão correlacionadas diretamente com aquela marca. Então, por exemplo, ela pode ter hoje um comercial, sei lá, vamos supor que Bet365 está falando de um tipo específico de apostas. Tá? Então, a gente tem que olhar este detalhe quando a gente olha o que é uma busca pela marca. E a busca pela marca, ela é volume, ela não é Google Trends, não é um percentual. Tá? Se você fizer com percentual, dá tudo errado. Tá? Então, ele é volumetria, e é volumetria dos termos que estão correlacionados diretamente com aquela marca e aquela categoria, para cada uma delas analisadas individualmente. Tá? Fazendo isso, aí a gente vai ter esses gráficos que estão aqui do lado. Então, por exemplo, Betano hoje tem 41,2% do share de interesse. Para onde é que Betano pode ir? Betano está com uma tendência de ir para 44,5%. Tá? Enquanto que, por exemplo, Bet365 pode perder um pouquinho menos de 2 pontos. Tá? E então, a gente consegue olhar qual é a tendência e projetar quem pode ganhar ou perder market share, a gente está falando de vendas, tá? Em função do engajamento. Tá? Então, a gente consegue olhar isso ao longo do tempo e a gente também consegue olhar nas inserções das campanhas de cada um, quanto que cada inserção aumentou o engajamento ou não. Inserção por inserção. Essa é a atribuição da TV, do rádio, do Cazé, seja o que for. Tá? Então, a gente consegue fazer isso. Por que é importante a gente fazer isso? Porque aí a gente consegue entender se os programas escolhidos, se os canais escolhidos e se os criativos estão gerando resultado. Então, eu deixei mais um exemplo aqui dentro dessa mesma categoria ainda, que é a parte dos criativos. Eu acho que é legal que todo mundo gosta de ver essa parte do criativo. Então, o que a gente vê aqui hoje? Olha, quem é que tem os melhores criativos do mercado? Bet365. Tá? Depois vem quem? Superbet, aí Betano, Estrela Bet, Bet Nacional, todos eles ainda com um bom nível. Tá? E daí, depois de Sporting Bet, isso começa a cair. Então, KTO, Novibet, Esportes da Sorte, BetMGM,
Então, o BetMGM, me lembra, botou uma baita de uma grana, mas o criativo não engaja. Cara, o que vai acontecer com isso aqui? Não vai crescer. Na verdade, pode até cair, tá? Porque os outros estão indo bem, e aqui, mesmo que tenha um monte de grana, está mal aplicado, os criativos não engajam. Então, o que a gente criou? Né? A gente fez um sistema que é o seguinte: a gente olha 3 coisas quando um criativo vai para o ar. A gente olha se ele tem call to action ou não, por quanto tempo ele gera interesse e qual o tamanho desse interesse gerado, o tal do lift. Então, a gente pega esses 3 fatores, né, e a gente soma os fatores e cria esse índice de qualidade do criativo. Tá? Aqui começa lá em 0. Tá? Literalmente, olha, a gente está olhando criativo pra caramba. Então, ó, Novibet aqui com um criativo que deu 0. KTO com vários criativos. Esportes da Sorte, vários criativos que deram 0. BetMGM, um monte de criativo perto do 0. Então, se o criativo é ruim, não há dinheiro que substitua essa baixa qualidade e interesse do criativo. Não tem. Tá? Então, se eu tiver uma coisa que é muito ruim, eu mostro para as pessoas, elas não vão se interessar. Claro. Então, a gente tem que olhar essa coisa da qualidade do criativo, e aí, com isso, a gente também consegue olhar toda a parte dos programas, dos canais. Então, hoje, o que dá para fazer? Dá para dizer quais programas, quais dias da semana, quais canais, quais criativos estão performando e quais não estão. Então, ao longo do flight, dá para mudar isso e otimizar a brincadeira toda. Uau. Tá? Então, esse é o X. Então, eu estou mostrando para vocês aqui bets, né? Mas vamos lá, vocês querem ver outra categoria? Vamos para outra? Deixa eu fazer só uma pergunta na linha de resposta para o CFO, né? Que é a gente que é de marketing, mídia, né? A parte criativa também tem muita essa cobrança, né? Dentro das agências, dentro do cliente. Então, assim, é seguro, você falou ali, né? Numa confiabilidade mínima de 83% até 98% a correlação do share of search com o market share projetado, né? Isso. Então, considerando que eu tenha uma base de dados, né, um histórico e tudo mais, eu tenho esse mesmo percentual de segurança de falar, se eu aumentar, otimizando, com um plano de mídia sólido, fazendo essas otimizações com as análises, se eu aumentar 1% de share of search, em algum momento eu tenho a tendência clara de aumentar 1% de market share? De 0,83 a 1. Né? Mas se você está dizendo, olha, você pode ganhar 1, talvez no pior caso você vai ganhar 0,83. Sim, mas sim. Imagina que você esteja aqui com uma tendência de perder 2. Tá. Cara, de repente você não vai perder 2, você vai perder 1,7. Cara, se você perder 1,7%, olha o tamanho do dinheiro que você tem aqui. Imagina, no mercado de bets, por exemplo, quantos milhões não é isso, né? É isso. Então, assim, é 100%? Não, é de 83% a 98% em média. Legal. Tá? Mas o mínimo é 83%, então é muito alta essa correlação. Então dá sim para a gente projetar. Né? Legal. E uma das coisas que dá para a gente fazer, então, claro, otimizar o plano de mídia, de televisão aberta, televisão paga, de rádio, de casé, e mais uma porção de coisa. Porque Boa. se a gente otimiza esse plano, imagina, com a mesma grana que você já tem, tá? Num plano que está ok, você consegue melhorar fácil 25%. Num plano que está ruim, você melhora 50% dele. Cara, com o mesmo dinheiro, você gerar 25% a mais é um monstro. Tá? É muita coisa. Tá? E em todas as categorias. Falando em categoria, vamos ver delivery? Vamos, eu nem sei a ordem que eu coloquei aqui, mas deixa eu ver o delivery aqui. Pode ser também. Beleza, ó, delivery. Vocês estão vendo? Sim. Maravilha. Então, a gente tem aqui, quem são os anunciantes? 99, iFood, Rappi e Zé Delivery. Zé Delivery começou muito bem o ano, mas depois largou. Né? Então, assim, estava crescendo e depois ficou mais ou menos estável, não está investindo mais. Quem é o dono da categoria? iFood é o dono da categoria. Mas o que a gente viu? Que na hora que qualquer um dos outros cresce, quem é que é o grande perdedor? É iFood. Tá? Não tem como não ser, né? Porque o líder da categoria longe, né, é aquele que normalmente vai perder mais. Tá? Então, aqui, o que a gente vê? Que quem está projetando um crescimento? 99. Tá? 99 está projetando um crescimento de pouco mais aqui de 1%, 2% de market share. Quem é que vai perder uma parte disso aqui? É natural que vai ser o iFood.
vai Sim. perder uma parte disso, né? E a outra parte é o Rappi, tá? Que não anda fazendo muita coisa. Então, ou seja, se você não faz mídia, especialmente, olha que coisa mais engraçada, né? Aquela tal mídia velha tradicional. Quem parou ou não fez a tal mídia tradicional hoje não consegue sustentar o crescimento de marca só com on. Infelizmente, não dá para fazer mais. Tá? Se você não fizer alguma outra coisa, seja rádio, seja televisão, seja TV conectada ou qualquer out of home, alguma coisa, out of home, aliás, que só funciona para quem já tem uma marca que foi entendida pelas pessoas. Tá? Porque você fala muito pouca coisa no out of home, mas ele é uma frequência fantástica, só que a mensagem já tem que ser conhecida. Então, voltando aqui, a gente vê que as empresas que conseguem fazer pelo menos seu plano de manutenção contínuo numa TV, num rádio ou alguma coisa assim, são as empresas que conseguem manter o seu share de buscas e, portanto, vão manter seu market share. Tá? Quando a gente vê aqui para a parte do criativo, o que a gente vê? Que os melhores criativos são de iFood, 99 está próximo, mas a Delivery está lá embaixo. Então, o que vai acontecer aqui? Cara, não vai ter como o Zé Delivery ganhar muito espaço, porque o que está fazendo não é legal. Tá? Pode ser que tenha uma exceção? Pode. Então, por exemplo, a campanha de Zé Delivery, aqui no mês 8, foi a melhor campanha do ano inteiro, tá? Que chegou aqui num índice de 9,1 de 10, cara, é gigante. Então, fez uma puta campanha boa, mas de repente o resto que acontece? Quando a gente vai ver, ó, Zé Delivery está aqui perto do zero. Então foi uma campanha com Brahma, desculpa, não funcionou, pessoal. Bebida gelada, bolsa de entrega amarela com logo do Zé Delivery. Não gerou engajamento suficiente para essa campanha estar mais lá para cima. Então, tem uma aqui no meio. Então, por exemplo, Stella Artois já foi legal. Então, a gente consegue hoje olhar isso. Criativo e mídia. Então, melhorar os dois lados. Né? O criativo que está indo bem, que você aumenta a frequência, e na mídia fazer uma composição toda. Aí você falou, pô, vamos ver banco? Então, vamos lá, vamos ver banco. Então, eu peguei aqui bancos tradicionais, depois a gente põe aqui nos digitais para dar uma ideia para o pessoal. Tá? Então, olha o que está acontecendo aqui, aliás, geral, tá? O que aconteceu com os grandes bancos? Diminuíram os investimentos em mídia tradicional. O que está acontecendo com os grandes bancos? Todos, não é todo engajamento caindo para todo mundo. O que a gente viu até o começo do ano? Aqui, ó, né, nesse pedaço, que o Banco do Brasil estava se destacando, estava com uma série de campanhas indo super bem. E realmente, né, parou o patamar de queda e entrou na estabilidade. Depois de mês 8, começou a cair de novo. Tá? Mas foi a primeira vez aqui que Banco do Brasil passou Santander, né, e passou Itaú. Tá? Então, quem é o banco que está na pior situação aqui do ano? Itaú, que caiu e estabilizou mais ou menos aqui a partir de mês 7, mas, cara, assim, está abaixo de Santander como engajamento de marca, abaixo de Banco do Brasil, que sempre foi menor, tá? E lá em cima tem Bradesco com uma tendência de cair, ou seja, tem que dar uma mexidinha no que está fazendo, porque não está bom, nenhum dos bancos aqui. Né? Vamos dar uma olhada nos criativos, o banco sempre tem bastante criativo no ar. Quem é que tem os melhores criativos? Ainda é o Bradesco. Tá? Depois Banco do Brasil, depois Santander e Itaú. Olha só, né? Então a gente está vendo, todos eles têm uma presença de mídia bastante boa. Todos eles usam canais semelhantes. Então tem alguns que usam mais TV paga, como um Bradesco, né? Mas os canais de TV aberta, todo mundo está presente. Então, o que a gente está vendo na correlação mais direta aqui? Que criativos que não vão tão bem estão fazendo alguns bancos, como o Itaú, por exemplo, perder engajamento. E quem é que está mais ou menos segurando aqui, ó, os melhores criativos? Bradesco. Tá? Então, eu estou chamando de melhor criativo, estou talvez exagerando um pouco o jeito ou falando da maneira errada, tá? Mas criativos que geram maior engajamento. Tá? E aí, dentro disso, a gente está olhando vários criativos para dar essas notas aqui. Mas a gente consegue olhar um por um, porque pode ser que tenha, por exemplo, o Banco do Brasil agora está com um criativo aqui, o criativo de mês 7, começou no mês 7, que foi o melhor do ano. Tá? Mas, de repente, você pode ter um Banco do Brasil que está lá embaixo também, que, ó, o Banco do Brasil, a força do agro foi muito mal.
Tá? E aí depois Banco do Brasil com o oferecimento do programa Silvio Santos também foi mal. Tá? Foi um oferecimento que não está gerando muita coisa. Então, você pode ter criativos bons, médios e excelentes de cada um dos players de mercado aqui. Tá? Isso aqui, quando a gente olha, na junção dos criativos todos, Bradesco está indo melhor, depois Banco do Brasil, depois Santander. Quando a gente volta lá para o Share of Search, o que a gente vê? Que você tem Bradesco em primeiro, depois a gente tem Banco do Brasil em segundo, depois a gente tem Santander em terceiro, depois a gente tem o Itaú, tá? Na ordem dos criativos. Então, tá? eu posso falar, seguindo essa lógica, que o criativo de melhor performance tem mais engajamento, que impacta o share of search, que impacta depois o market share. Isso, não impede que o engajamento caia. Claro. Mas se você olhar a relação entre eles, é o que a gente está vendo no criativo. Daí isso daqui cair, pode ser, por exemplo, que olha, eu tenho um belo criativo, tenho talvez os criativos que mais geram engajamento, mas eu não estou colocando nos lugares certos, eu não estou otimizando. Então tem um buraco na campanha. Tá? Então, com o dinheiro que você tem, podia estar fazendo muito melhor. Com o mesmo dinheiro, né? Com o mesmo dinheiro, porque todos os bancos têm um bom dinheiro investido em televisão, em rádio e assim por diante, tá? Mas não estão aproveitando da mesma forma. Tá? E mesma coisa que a gente passa, sei lá, para bancos digitais. Então, olha aqui, ó, Nubank veio super bem e despencou do começo do ano para cá, começou a trabalhar uma campanha nova e olha como cresceu. Tá? Quem é que perdeu mais? Aqui, Mercado Pago. Tá? Então, Mercado Pago veio relativamente bem ao longo do ano, a partir de julho caiu. Tá? Banco Pan caiu. C6 despencou. Tá? C6 vinha com campanha de rádio muito forte, tá? E depois aí mudou para uma campanha aqui, nesse mês aqui de julho, mais ou menos, que era uma campanha que era com TV aberta e com uma celebridade, mas um dinheiro muito concentrado. Tá? Então, o que aconteceu? Você tem um pequeno pico que subiu aí, mas o dinheiro diminuiu. Aí, putz, foi embora. Tá? Então, mais ou menos consegue segurar. Tá? Então, isso é que é legal da gente ver, né? Quais são as tendências que a gente está vendo aqui em função das campanhas que estão acontecendo e da efetividade da implementação dessas campanhas. Então, dá para fazer com a televisão, com o rádio, com o CTV, com o Cazé, a mesma coisa que a gente faz com o online. Tá? As correlações são claras aqui. Né? Então, dá para a gente medir qualidade do criativo, dá para a gente medir qualidade da programação, dá para a gente medir a diferença de um canal para o outro. A gente fez umas análises mês passado, mês retrasado, por exemplo, Cazé versus Globo, partidas de futebol, até com times semelhantes. Então, tinha categoria que Cazé ia melhor, categoria que a Globo ia melhor, uma categoria onde, por exemplo, Cazé aumentou a frequência, mas estava bem feito, Cazé gerou mais do que uma Globo, categorias onde a Globo colocou mais coisa e os efeitos visuais e gerou mais. Então, cara, a gente consegue ver isso do mesmo jeito que a gente vê uma campanha online, dá para fazer igual, tá? E isso é que é legal. Deixa eu voltar para o nosso aqui agora. Perfeito. E esse caso, tem um caso que eu me lembro recente, que o cliente tinha bastante grana na Globo e, no entanto, foi uma inserção na ESPM que entregou mais resultado, não foi? ESPN, desculpa, né, pessoal? Acontece. Eu acho que eu vou contar uma história mais antiga, já tem alguns anos, mas de uma das categorias que a gente estava mostrando aqui, né? Aquela do delivery, com o iFood. Eu lembro de uma análise que nós fizemos com o iFood, que assim, não é que um canal vai mal, mas às vezes tem alguém que você não esperava que vai super bem, tá? E não tem a ver com a audiência. Então, por exemplo, no caso do iFood, eu lembro que o canal Combate era o canal que era aquele que mais gerava lift para o iFood. Nossa. E isso acontecia a partir da meia-noite. Não é? Parece a coisa mais estranha do pô, eu vou ver luta a partir da meia-noite e vou pedir comida. Cara, de repente a luta tem a sangue, o cara tá comendo. Mas era isso que acontecia, é um negócio incrível. Mas tem, porque é aquilo que eu tinha falado antes, não existe correlação nenhuma entre audiência e conversão. Você pode ter uma audiência grande, mas de pessoas que talvez não tenham o fit correto com o teu target de quem compra teu produto de verdade.
né? Você pode ter isso na teoria, mas na prática não é. E a gente vê isso o tempo inteiro. Né? Então, de novo, na teoria o meu target é, sei lá, mulheres ABC de 25, 49, com filhos de 2 a 9 anos que gostam de tal coisa. Aí você vai na pesquisa, você vê, olha, essas pessoas tipicamente estão nesses lugares. Cara, desculpa, não funciona. Na hora que você vai ver conversão, pode ser que as pessoas não sejam esse demográfico, pode ser que elas não sejam esse atitudinal, mas as pessoas que estão reagindo, a gente sabe aonde elas estão reagindo. E isso é conversão. Então, a televisão, o rádio, essas coisas dá para a gente medir por conversão igual se mede online. Acho que essa é a coisa-chave. Mas se você não mede, se você não otimiza a tua campanha, aí você vai lá e investe uma grana no Market Mix Modeling, tá? Então, contratei meu MM, vou resolver todos os meus problemas. Não, cara, você vai dar um tiro no pé, porque você vai estar comparando uma campanha online super otimizada, porque a gente sempre fez otimizada, tá? Com coisas que não estão otimizadas. Vocês viram como estava mal otimizado um monte de coisa, né? E aí, você pega um meio que está mal implementado, mal otimizado, e você mata ele. Tá? Então, acho que isso aqui é a chave da coisa. Ricardo, o Bruno está colocando aqui, a gente recebeu algumas perguntas, alguns dos convidados mandaram perguntas antes, né? Opa! Então, a gente tem um momento aqui que eu acho que a ideia nossa, né, do time aqui de Growth Tuned é sempre gerar valor, né? Todo mundo na Tuned, gerar valor para os clientes, mostrar com clareza o que a gente pode entregar. Então, uma pergunta aqui, vocês conseguem isolar o impacto de uma inserção específica na TV ou rádio, no volume de busca da marca? A gente consegue uma a uma. A gente faz inserção por inserção. Quais são os casos mais complexos? Quando você tem várias inserções dentro da mesma janela. Então, por exemplo, uma janela de 10 minutos, e aí você tem uma inserção na Globo, uma inserção na, sei lá, TV UOL, e uma na rádio Jovem Pan. Tá? Então, aí como é que a gente faz? Cara, nós temos 10 anos de dados e 130 mil campanhas analisadas. Então, a gente tem um histórico por marca, por categoria. Então, a gente sabe que tal dia da semana, tal horário, em tal canal, para essa categoria, ele tipicamente gera tanto. E esse outro canal gera outro. Então, a gente consegue dividir um lift dentro da mesma janela entre os canais com esse histórico que a gente tem. Importante, né? Assim como a gente fala, né, a Tuned é o geado que antes não dava para ser medido, né? É isso aí. É importante a gente poder ter para poder isolar mesmo, né? Como a gente faz com o criativo, com um canal, né? Isso. Eu estou vendo uma outra pergunta aqui, né? Existe uma forma de usar dados de buscas que a gente monitora para prever perda de relevância de marca antes da queda de vendas acontecer? Tem. Tá? Então, hoje a gente sabe quanto tempo leva desde que você perdeu relevância em buscas para você perder relevância em marca, porque isso varia categoria por categoria. Por exemplo, no varejo é 30 dias, em telecom, 2, 3 meses, CPG varia de 3 a 6 meses, automotivo pode chegar a 1. Então, a gente sabe cada um quanto tempo leva, e a gente sabe quando que está caindo, porque a gente monitora isso dia a dia. Então, a gente tem um histórico enorme, mas a gente sabe dia a dia está aumentando, diminuindo versus os concorrentes. Então, a gente consegue prever perda. E a gente também consegue hoje olhar outros termos de mercado. Então, por exemplo, vamos supor que, sei lá, vamos pegar delivery como uma categoria, ou coisa financeira. Então, a gente pode pegar, por exemplo, cartão de crédito, não só o nome do banco. A gente pode pegar cartão de crédito, a gente pode pegar financiamento, a gente pode pegar FGTS. E a gente pode ver como é que está o índice de relevância e engajamento por esses termos e ver, olha, está aumentando esse aqui. A gente consegue fazer isso dia a dia também, para poder otimizar negócios em outras áreas. Então, por exemplo, olha, preciso mudar minha palavra-chave no Google, preciso aumentar essa, diminuir aquela. Então, também dá para fazer isso. Legal. E você comentou outro dia uma feature de análise de wear-out de criativos, né, também. Sim, é possível, porque como a gente sabe a evolução do lift ao longo do tempo, e a gente já analisou 130 mil campanhas, a gente aprendeu e a gente sabe quando que uma campanha está entrando em wear-out.
Então, antes que o earn-out aconteça, com 2 meses de antecedência, a gente consegue dizer para o cliente, olha, sua campanha está chegando no limite, ela vai durar mais 30 dias, vai durar mais 2 meses, dá para fazer também. Antes que ela comece a queimar seu dinheiro, né? Isso. E tem aqui uma outra pergunta, né? Como é que o Tuned lida com marcas que têm campanhas always on, investimentos simultâneos em múltiplos canais, se dá para entender de onde está vindo o ROI? Dá sim, porque o nosso modelo é de atribuição. A gente tem, na verdade, 3 modelos. A gente também faz um MMM para olhar a longo prazo. A gente faz um MMM simplificado, que é para marcas que têm pouco engajamento e estão construindo ainda o seu engajamento. E a gente tem um modelo de atribuição. O modelo de atribuição, ele consegue olhar inserção por inserção. Ele é um modelo de curto prazo. Então, uma campanha que, vamos supor que tem uma campanha always on online, que todo mundo tem, né? Vamos ser honestos. Então, se eu tivesse apenas uma inserção de TV colocada no mesmo momento que eu comecei uma campanha online, aí o meu índice de erro é alto. Mas a partir de 3 inserções de televisão, o nosso índice ele já passa de 90% de acurácia. Eu estou simplificando aqui para não dar aquelas coisas de estatística doida, mas sim, a gente consegue, e a gente consegue dizer de onde está vindo. Então, eu consigo separar a televisão aberta da paga, consigo separar do rádio, consigo dizer qual foi o criativo que trouxe, consigo dizer qual canal trouxe, consigo dizer qual mercado está gerando resultado e qual mercado não está. Então, dá sim para a gente separar todas as coisas, inclusive entre meios. Importante isso, né? Ou seja, dá para saber sem ter que esperar 45 dias, aquela cutucada, né? O que fazer, para onde está indo ou para onde deveria ir o nosso dinheiro, o ROI, antes que seja tarde. Cara, uma semana no ar a gente já consegue olhar o indicativo do que está acontecendo com a campanha. Então é bem tranquilo a gente fazer isso. É atribuição, né? Igual online. Imagina, você está uma semana com a tua campanha no ar, você não sabe nada do online, mas morreu. Não dá, né? Você precisa ver. E a gente faz a mesma coisa. No começo você fez uma provocação boa, né? Tipo, ninguém nem colocaria no ar uma campanha online se soubesse que não ia ter as métricas. É isso aí. Nem é possível, né? Legal, Ricardo. Queria agradecer aí os insights riquíssimos, como sempre, né? Que a gente procura trazer. Agradecer todos os inscritos, os presentes, quem está aqui, quem vai assistir a gravação. E deixar aberto aqui, respeitando o tempo de todo mundo, né? Deixar aberto um próximo passo, se você quiser aprofundar qualquer um desses pontos. Isso é uma pequena parte do universo Tuned, do que dá para a gente impactar investimentos, ROI, presença, share of search, share of market share, share of spend, olhar para a concorrência, brand lift, atribuição, ou seja, trazer essa camada de inteligência que ainda, né, a gente usou o termo miopia aqui em algum momento, ainda a gente vê que é uma miopia em alguns contextos de acreditar que só é possível ter esse tipo de mensuração no mundo digital, né, nas campanhas online. Então, e hoje, clientes ou não, a gente já mede umas 1.500 marcas. Sim. Então, se alguém que estiver aqui ouvindo a gente, dizer, pô, eu queria saber como é que está a minha marca hoje, eu tenho uma campanha aqui no ar, dá para a gente fazer para você uma pré-análise? Dá. Então, podemos fazer isso também. Não preciso nem dizer que não tem custo, a gente faz. A gente mostra para você como é que você está indo para entender o tamanho da oportunidade. Exato. A gente, às vezes, toma até um susto, né? Quando algum cliente, a gente faz algum cliente com alguma iniciativa nova, ou quem ainda não é cliente, né? Quando a gente mostra, fala, caramba, eu estava perdendo tudo isso e não sabia. Então, é melhor saber, né? Então, pessoal, todo mundo que está aqui vai receber esse conteúdo, depois você vai poder acessar a gravação, compartilhar com o time, tirar dúvidas com a gente. E se você conectou em algum momento com algum desafio teu, alguma dessas possibilidades que o Ricardo brilhante e generosamente compartilhou aqui com a gente, ou comenta aqui no chat, responde a algum dos e-mails que você recebeu para estar aqui com a gente hoje, que a gente faz para você essa primeira análise num nível, claro, não vai ser completamente detalhada,
mas consegue te dar uma boa ideia, como o Ricardo falou, do tamanho da oportunidade de otimização, melhoria de performance. Não é só economia de grana, tá? Isso é uma alavanca muito poderosa, mas a gente fala em otimizar resultado. A gente é uma máquina de ajudar cliente a construir case. Então, queria fechar o nosso encontro de hoje com essa possibilidade para você explorar, sem nenhum custo, como o Ricardo falou, uma degustação, um diagnóstico personalizado para sua marca, ou marcas, ou campanha, ou canal, né? Como a gente viu aqui, dá para isolar, individualizar vários tipos de visão e de métricas. Beleza, gente? Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e estamos aqui. Isso. Alguma dúvida de último minuto aí, quem quiser, ainda tem um tempinho no chat. Se não, todo mundo depois a gente entra em contato para liberar a gravação, a apresentação. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. A gente sabe que é corrido, provavelmente alguém estava aqui trabalhando e olhando, e a gente agradece bastante a audiência, né? Já que a gente está falando de audiência. Beleza, gente? Prazer estar com vocês. Grande abraço. Contem com a Tuned. Valeu.